Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A qualquer momento que você estiver chegando aqui num Pode Tudo, seja bem-vindo. Estamos felizes mais uma vez em recebê-lo. E hoje de uma forma muito, mas muito especial, né, Má? Sim. A gente quer contar hoje para esse público que está chegando, primeiramente quem somos nós, né? Para quem não conhece um Pode Tudo, é um podcast que eu, Débora e o Marcelo criamos. Ele já tem quase 1 ano e... 7 meses. Quase 1 ano e 7 meses, né? É um projeto nosso que surgiu a ideia na pandemia, com o objetivo de diminuir, de nos distanciarmos ou oferecermos ao nosso público informações leves, momentos de descontração, assuntos gostosos de escutar, de discutir, de refletir, fugindo um pouco da tragédia, né? Então, aqui hoje, com 1 ano e 7 meses, um Pode Tudo foi crescendo, foi ganhando corpo, a gente foi se destacando, a gente foi tendo cada vez mais segurança e trazendo pessoas muito interessantes. E hoje, a gente está aqui formalizando com vocês uma parceria, um convite que recebemos e que eu não sei nem explicar o que eu estou sentindo nesse momento, porque é tudo que eu sonhei, é tudo que eu queria, é tudo que, num primeiro momento, quando o Pode Tudo veio na minha mente, aconteceu e está realizando. Hoje a gente firma parceria aqui com a... Sayá. Com Sayá. Quem é a Sayá, amore? Eu sei. Então conta. Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência. Nossa, bem! Sayá, gente que agora está firmando essa parceria conosco. Temos aqui, então, como que vai acontecer, qual que é a ideia desse projeto, vou falar rapidamente. O podcast Um Pode Tudo, juntamente com a Sayá, então, Um Pode Tudo by Sayá, é uma plataforma de diálogo e troca de ideias que une o conhecimento da Sayá, né, referência em educação e assistência social, com uma abordagem leve e informativa, juntamente conosco, que somos criadores de Um Pode Tudo. E o objetivo é proporcionar às famílias, né, um espaço de reflexão sobre os desafios contemporâneos em relação à educação dos nossos filhos, né? Com temas relevantes que envolvem o ambiente escolar, como, por exemplo, a saúde mental dos jovens, relacionamento entre pais e filhos e o uso da tecnologia por crianças e adolescentes, por exemplo, né? Isso. E para hoje trazer um know-how, para a gente poder discutir e levantar questões, quem é que a gente traz conosco, amor? Hoje a gente vai trazer o Padre Eduardo, né? Simplesmente, Padre Eduardo, bem-vindo, obrigada. Imagina, Débora, eu quero acolher vocês, Débora, Marcelo, e muito feliz de estar aqui. A gente já teve uma experiência, né? Sim, nos conhecemos a um convite seu, de Um Pode Tudo, não é? E você falou assim, aqui pode tudo, sem polêmicas. É verdade, Não é? Eu falei assim, assim eu topo, isso, não é? Isso. E aí a gente foi amadurecendo, né, essa Perfeito. ideia de contribuir, né? Eu acho que a ideia é que a gente possa trazer temas para que, nesse ambiente educacional, porque eu acho que hoje a educação é algo primordial. Hoje se fala muito de escolacentrismo, né? Porque na escola passa tudo, né? Sim. Através das nossas crianças e jovens, vêm as famílias, as questões emocionais, socioemocionais, as questões de atualidade, os nossos colaboradores, professores. Então, eu acho que a educação hoje é um campo, né, em que a gente pode contribuir bastante, não é? Sim. Com certeza. É um campo, acho que infinito, né? Não. De assuntos aqui que nós poderemos trazer e discutir, enfim. Com certeza. Muito rico, conteúdos muito ricos. Isso E mesmo. eu acredito que nós estamos cruzando, né, as pessoas que conhecem a Sayá com o Padre Eduardo e quem não nos conhece, né? Então, quem somos nós, né? Além do Um Pode Tudo, quem é a Débora? Isso. Bom, eu sou formada em tradução e interpretação, leciono inglês online. Há mais de 30 anos sou professora, mas desde a pandemia online.
Gosto muito de trabalhar e estudar sobre o comportamento humano, neurociência. Sou podcaster agora, também como Pode Tudo, né? Que eu amo fazer. E sou mãe da Vitória e da Sofia, assim como o Marcelo. Sim, né? Então, eu sou o marido da Débora, em primeiro lugar. Somos um casal. Já perguntaram isso pra gente, né? Pai da Vitória pai da Vitória e da Sofia, que são alunas do Mendel. Isso. A gente tem muito orgulho disso, respeitamos muito a escola. Muito. Eu sou médico, hematologista e, às vezes, vou aqui como um podcaster aqui, junto com a Débora, apoiando ela nesse nosso projeto junto, né? A gente melhorou muito, assim, como casal, conversando muito e para nos planejarmos em cada convidado que nós trazemos, né, Débora? Isso. É interessante porque o Pode Tudo é um projeto meu e do Marcelo, então é um assunto que não tem a ver com a Vitória Sofia, não tem a ver com as contas, tem a ver com nós dois, é um trabalho meu e dele. Bonito. E a gente acabou desenvolvendo algumas habilidades, sabe? Enquanto casal e pessoas mesmo. Então é muito interessante porque a gente fala, vamos fazer uma reunião de pauta? Então quer dizer que a gente tem que criar um podcast para toda a família. É ótimo, não é isso? É um Pode Tudo, afinal de contas. É isso mesmo, não é verdade? Para cada um. Então mas é isso. Legal isso. E essa questão que o Marcelo levanta, né, Padre Eduardo, de nós sermos família do Mendel, somos família Mendel. E aqui os valores que nós encontramos na escola realmente foi totalmente de encontro com tudo que a gente acredita. Então, de fato, tudo que nós dissermos, trazermos aqui é inteiro, é verdadeiro, porque é aquilo no que acreditamos e pregamos e vivenciamos dentro de casa com as meninas, né? Perfeito. Eu quero aproveitar, Débora e Marcelo, para dizer assim, que um Pode Tudo é Sayá, né? A gente, claro, Sim. a gente está aqui falando do Mendel, mas a gente tem que Sim, lembrar do São Sayá. José, lembrar lá do Isso. Colégio de Goiânia, não é? Nossa Senhora de Fátima, Agostiniano Nossa Senhora de Fátima, que são colégios que são referência, não é? Nesse mundo da educação, e juntamente com outras obras que a gente tem acompanhado, tem acolhido, as nossas obras sociais, porque a CEA, ela nasceu para evangelizar na educação. Não é? Então, os primeiros padres que vieram da Espanha, eles nasceram para poder, através da educação, levar a mensagem de Jesus. Então, a educação ela é transformadora, é libertadora. Né? Ela tem que ser para as crianças, para os jovens, essas asas, né? Que a gente tem que dar, porque acaba que o objetivo de todos nós é poder voar, não ficar em gaiolas, né? Como diz Rubem Alves, né? Então, assim, é bom a gente, né, a gente lembrar que nós somos um corpo, né? Somos um corpo. E, Perfeito. com certeza, todas as experiências que nós temos tido nas nossas escolas sempre são de referência e de luz. Graças a Deus, sim. E aí, estamos aqui. Sim. Não é? Então, e aí, né, quando a gente começou a falar sobre esse projeto e fomos desenvolvendo, né, Padre Eduardo, as nossas conversas, nossas reuniõezinhas. Isso, com chá. Com chá, um chá delicioso, diga-se segredo, de próxima vez eu revelo. Surgiu a ideia de nós trazermos hoje um tema bastante importante, relevante para a atualidade. Isso né? mesmo. Então, Padre Eduardo havia comentado comigo sobre o livro Geração Ansiosa, né, Maia? Eu falei para você e eu rapidamente comprei e comecei a ler, porque, de fato, é um livro que fala sobre a infância hiperconectada e que essa questão da infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Né, nas crianças e nos jovens. Então, como nós estamos dentro de um ambiente educacional e escolar, é exatamente a faixa etária com que se depara diariamente. E eu diria, além do livro, que não é só a infância, né? Com certeza. Não é só a infância. Assim, eu me identifiquei com muitas situações ali, né? Como adulto. Então, eu acho que não é só para os pais se preocuparem com seus filhos, que sim, é para se preocuparem, mas é também eles se preocuparem com eles mesmos também. Talvez eu acho que essa questão que nós vamos começar a discorrer vai trazer isso, né? Os pais que assistirem vão refletir a respeito do próprio comportamento
e vão refletir principalmente de como eles estão lidando, né, da questão da tela, do celular com os seus filhos pequenos e com os jovens, né? Então, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente abordar aqui é a importância do livro, né? Porque, obviamente, o livro não é um livro pequeno, tem muitos dados importantes, muitos números, e, obviamente, nós tivemos que fazer um compilado, né, para trazer aqui as informações. Então, o porquê que o livro é importante? Eu acho que, no primeiro momento, a gente aborda os problemas sérios que ele traz em relação ao uso das telas por jovens e crianças. Os dados que o Jonathan Haidt, que é o autor, né, traz aqui e destaca, a gente pode começar falando sobre o número de suicídios entre adolescentes, que isso cresceu nos Estados Unidos, né? Então, ele traz esse dado. Principalmente, a maioria meninas, né? Maioria meninas, entre 10 e 19 anos. O aumento da depressão entre os adolescentes, que isso é um caso muito sério, né? Eu estou dando só uma pincelada para a gente poder ir desenvolvendo. E também a questão do aumento repentino de sofrimento, que aí está atrelado à depressão, e o déficit cognitivo, que isso me chama muito a atenção também, né? Então, acho que esses são os primeiros pontos que a gente pode começar a tratar. Eu só queria pontuar também, né, quem é Jonathan Haidt, né? Então, ele, para dar a autoridade da pessoa, né? Ele é um professor da Universidade de Nova York, doutor em psicologia social, e sua linha de pesquisa baseia-se na psicologia moral e política, né? Então, a linha de pesquisa dele é esta. O que me chamou a atenção no livro é que a associação clara e os dados que ele mostra de associação clara. Um fato é aumentar o número de suicídios e associar isso ao uso das telas, né? Isso é um pouco difícil de correlacionar. Entretanto, está clara a associação de transtornos mentais com excesso de telas. Isso está bem claro no livro, né? E nas pesquisas que foram feitas. Então, mas a questão, né, o que me chama a atenção é por que ele traz que o número de suicídios aumentou mais entre as meninas. O que acontece é que as redes sociais têm provocado... Antigamente, na minha época, quando eu era adolescente, eu me lembro que nós nos baseávamos na revista Capricho, Manequim, e nós víamos as modelos com aqueles corpos maravilhosos, né? Aquelas dietas malucas que ainda acontece, mas que a gente idealizava aquilo, aquele corpo, aquela maquiagem, aquele cabelo, né? E que era tão difícil de alcançarmos aquilo. Hoje em dia, com a rede social, isso... A qualquer momento a gente vê as meninas ali, né, tirando selfie o tempo todo. Elas idealizam aquela vida que também elas imaginam que é uma vida perfeita. Daquele filtro que é usado de uma pele perfeita. E quando elas se deparam com o espelho, elas encaram aquela realidade e elas entendem que aquilo não é possível, então é que vem essa questão da depressão e que pode levar, né? Exatamente, de chegar ao insuportável e ter esse dado do aumento de suicídio. É interessante. Aí a gente volta no tema do mundo virtual, né? Assim, as possibilidades que ele te dá. Só que o Marcelo usou uma coisa interessante do livro, né? Que a gente pensa que é só a criança e o jovem que nós devemos fazer essa reflexão, não é? Mas com o adulto também. A diferença, né? Tem uma profissional maravilhosa, Camila Leon, que vem sempre falar aqui para nós, né? Ela fala assim, é do nosso córtex pré-frontal, não é? Que ele se forma até os 20, 21, qualquer coisa, gente, a gente não é especialista, né? Exato. Qualquer dúvida não nos... Responsabiliza, questione, a gente vai buscar informação, pelo amor de né? Deus. Sim. Mas para dizer assim, que é muito diferente uma criança, um adolescente, em que isso é muito volúvel, não é? Eu fico imaginando, ela usava esse termo gelatinoso, não é? Em que esses sentimentos e essa maturidade, ela não está construída, não é? Porque hoje, não é? Quando a gente faz a experiência de
de autoconhecimento, não é? De reconhecer você do jeito que você é, não é? A gente consegue dar respostas, não é? Hoje qualquer um se chegar e falar assim, nossa, criança é muito engraçado, né? Fala assim, ela olha e ela é muito sincera, né? Ela fala assim, nossa, mas como o senhor tá barrigudo, né? E aí, nossa senhora, se eu fosse adolescente eu ia entrar em crise, né? Hoje não, eu rio, não é? Eu falo, eu preciso melhorar mesmo, eu preciso ir para academia, não é? E a criança não, o adolescente em que precisa se firmar, né, socialmente, num meio muito confuso, né? Porque o mundo hoje ele está bem confuso, né, gente? E aí você não tem uma referência, não é? Qual que é a referência? A primeira referência que uma criança e um adolescente, um jovem tem que ter é a partir do adulto, Sim. não é? A partir do adulto. E os nossos adultos, alguns estão tendo a mesma questão, né? Os mesmos problemas, né? Uma vez eu vi um filósofo dizendo que o maior poder é a informação, ter informação. E antes, a informação estava em quem? No adulto, no senhor experiente. Hoje, a informação pelos jovens é entendida que essa informação está na rede, na internet. E está no bolso dele. Então, essa pessoa está começando a perder o valor da experiência só pela informação. E que isso é muito perigoso, mas isso está acontecendo muitas vezes. Do jovem não valorizar a experiência e o adulto para buscar essa informação. Eu não preciso ouvir o que você está falando, eu vou aqui no Google, no Google ou na inteligência artificial e pego essa informação mais rápido, desvalorizando a experiência e só pegando um dado. E um dado que geralmente é focado, direcionado para uma coisa e às vezes perigoso por um algoritmo que te leva a te dar a resposta que você quer ouvir ou que você quer concordar. Então, isso é muito perigoso que está acontecendo hoje em dia. E aí o senso crítico está diminuindo, no meu entender, né? O senso crítico está diminuindo. O livro diz uma coisa que eu me identifiquei muito, que ele fez uma pesquisa com os alunos da Universidade de Nova York e a maioria deles relatou que a primeira coisa ao abrir os olhos de manhã é checar informações nas redes sociais e também a última coisa antes de fechar os olhos é ver o celular. E eu não vou mentir aqui que eu também faço isso. E isso está errado. Às vezes eu faço isso por causa da minha profissão, que eu preciso ver, mas você se mostra hiperconectado, né? Você não se desconecta em nenhum momento, só no momento de fechar os olhos e abrir de novo. Então, quem não faz isso, né? Hoje em dia, a nossa vida mudou radicalmente em relação a isso. E a gente tem que se policiar, no meu entender. Conversando uma vez com algumas amigas, né, sobre a questão de ansiedade, né? Foi dito exatamente isso. De manhã, a primeira coisa que eu faço, eu já abro meu celular para ver o que eu tenho para fazer e tal. Você mal acordou, o seu corpo mal está, né, ali pronto para o dia, você já começa a se envolver com problemas que você tem que resolver durante o dia e que, de repente, a sua mente não está pronta para aquilo ainda. Então, isso pode gerar um nervosismo, uma ansiedade, um mal-estar até desnecessário. Então, ou seja, a nossa saúde está totalmente vulnerável e entregue, né? Nós estamos entregue. Eu tô aqui, hoje eu acordei e eu sempre peço para Alexa, né, a leitura do dia, né? Aí eu não estava entendendo um assunto, assim, uma palavra que ela estava falando do Evangelho. Aí eu falei assim, vou ver no celular, que eu tenho. Mas aí quando eu entrei no celular, já tinha 300 mensagens. E eu entrei e eu falei assim, ai meu Deus, a gente vai para uma coisa e aparece outra, né? Isso, né, eu fico pensando assim, você imagina, se para nós é difícil, você imagina para um adolescente, não é? Que muitos escondem do pai e da mãe e ficam por debaixo do cobertor, vendo o celular, não é? Às vezes a gente sabe, né, da dificuldade que os pais têm hoje de fazer com que os filhos deixem o celular, não é? Mas é muito necessário,
né? O peso que causa esse tanto de informação, né? Às vezes eu fico pensando assim, você acorda já com raiva, dependendo do que você vê, não é? Até mesmo as notícias, hein? Às vezes eu já acordo, quero ver alguma notícia e eu tenho deixado para depois. Porque dependendo da notícia, então assim... Você não consegue nem tomar café da manhã. Não, você vai já desanimado. Não é? Então eu acho que é uma série de comportamentos que a gente precisa rever. Quando eu cheguei aqui, você falou assim, ó, o celular aqui tá... Olha lá o vilão. O vilão não é o celular. Não é? Somos nós que não sabemos fazer um bom uso, não é? Exato. E aí eu acho que a gente tem que pensar sobre a utilidade, Lá né? vou O eu fim. mexido com a medicina, né? A diferença do remédio e do veneno é a dose. É a dose. isso mesmo. Exatamente. Tem que ajustar a dose. Verdadeiramente. Mas essa questão, né, Padre Eduardo, que o senhor traz, muitos pais, que você fala de ter o controle se o filho está ou não usando o celular. Então, eu ouço muitas histórias, porque minhas filhas são adolescentes, dizer assim, nossa, fulana ficou até 3 horas da manhã me mandando uma mensagem. Só que, assim, em casa, realmente a gente tem uma regra. Na madrugada é proibido. O horário máximo é 10 horas. E como que você faz para... Então, vou explicar, vou Pra contar. policiar vou isso. Vou contar agora. Então, é assim, lá em casa, uma das filhas gosta mais do que a outra do celular. Então, quando já dá 5 para as 10, eu já faço, filha, 3, 2, 1. Ela já sabe, desliga. Ela desliga mesmo o aparelho. E aí elas colocam o aparelho para carregar, para ele estar carregado para o dia seguinte, porque a gente se precisar se comunicar e tal. O aparelho fica carregando fora do quarto, fica carregando na sala, fica carregando na sacada, na cozinha, fica longe, né? Durante a madrugada, eu como mãe, eu sei que o sono delas é pesado e nunca aconteceu de elas acordarem na madrugada para ir verificar celular, então eu acredito que realmente isso não tenha acontecido. Então, dessa forma, a gente busca, né, Marcelo? De alguma maneira, se você quiser acrescentar mas aqui. Mas eu acho que a gente não é exemplo de nada. Não, assim, longe porque disso. Eu acho não estou dizendo que eu sou exemplo de excesso. nada, não, pelo amor de Deus. Vamos colocar... Não, a gente realmente... eu acho que ainda faz... É como vocês fazem, né? Não, esse é o nosso jeito, né? Vamos Mas dizer. isso que você está falando, não é? Isso que você está falando é algo... cada um tem uma experiência. Sim, né? sim. Teve um pai que veio conversar comigo e ele falou assim, eu desligo o roteador. Né? Olha. Claro, Interessante. claro que você para pensar que coisa... que Radical, compromisso, né? Porque ele mesmo fica sem sinal, não é? É verdade. Então, eu achei muito interessante isso. Então, assim, as maneiras são muitas. E cada um, né, Débora e Marcelo, tem um perfil de filho, um perfil de adolescente, um perfil de criança, né? Mas vamos fazer um livro de 1001 maneiras de tirar o celular do seu filho. Exatamente, porque a gente sabe que a luz do celular também já... Aí na medicina você pode explicar melhor. Tem a ver com hormônios, que pode atrapalhar o sono, não é isso? O adormecer, né? E que, de fato, esse exercício de diminuir a dose do celular, ele é difícil para os pais. Porque o filho demanda atenção. O filho demanda muita atenção. E quando você dá uma tela para o seu filho na hora de um restaurante, numa viagem, que pai vai chegar, pai tá chegando, vai dar o celular pro menino que eu vou ficar calma aqui dirigindo. Ele vai me deixar tranquilo. Né? Você quer assistir seu jogo de futebol e ele quer assistir outra coisa, dá o celular que eu vou assistir meu jogo de futebol. Então, realmente, o celular, ele faz esse trabalho, mas tem um preço. Né? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Eu acho que essa é a responsabilidade dos pais, né? Para educar é justamente fazer com que você tem que ser o primeiro a fazer a experiência, estar convicto disso para que você possa passar. A gente não ensina aquilo que a gente não está convicto, né? Porque senão se torna uma lei incoerente, né? As leis existem, né? Claro. E a maioria delas a gente não obedece
Mas a lei está aí, não é? É muito triste isso. Há muitos anos atrás, Débora e Marcelo, eu lembro que veio uma psicóloga falar aqui no Mendel, mas tem muito tempo mesmo, quando o celular ainda não era problema, não é? E ela usou um exemplo do castigo. Porque antigamente, qual que era o castigo que a minha mãe dava? E eu sou mais velho que vocês. Não, Sou. E aí eu quero te falar. Minha mãe falava assim, vai ficar sem televisão. Pensa, não é? A gente ficava sem televisão, era não é? E eu me lembro que essa psicóloga falava assim, às vezes, a gente quer ensinar os nossos filhos, né? E ela falava, se você dá um castigo, você tem que sofrer com seu filho. Assim, e na época ela usou esse... Então, você tira a televisão dele uma semana, porque antigamente era assim, né? Você vai ficar sem televisão uma semana. E ela falava assim, quem que ficava sem televisão uma semana? Enquanto o pai estava assistindo o jogo, assistindo essas coisas, e ele falava assim, não, né? Você tem que assumir esse castigo junto com ele, para que ele possa entender que aquele castigo, aquela atitude, ela gerou uma renúncia de todos. Sim. E é por isso que a gente tem que fazer melhor as coisas. Mas eu acho que aí é que está a dificuldade, sabe? Porque eu acho que para que a gente exija algo do nosso filho, a gente tem que ser o exemplo. Não, com isso certeza. É fato, né? Em tudo, né? E aí, para muitos adultos, né, vamos dizer assim, é difícil renunciar. É difícil dizer, não vou mexer no meu celular, eu estou lá sentado em casa à noite, a hora que eu já terminei todos os meus afazeres, tal. Eu estou no sofá, tá ali a televisão. Não vou dar uma olhadinha no meu Instagram, não vou dar uma olhadinha no Facebook, né? Não vou olhar o meu WhatsApp. É muito difícil. Então, e aí o filho pode dizer, então, mãe, você não quer que eu mexa, mas você está mexendo? Eu tenho uma coisa assim, sabe, Débora e Marcelo? Domingo mesmo eu estava reparando. Eu, às vezes, na missa, eu prefiro ver as crianças andando pela capela, porque é da criança, não é? Do que vê-la com o celular. Eu vi um casal com uma criança de 2 anos, não deveria ter muito mais que 3 anos. E, claro, a criança ficava quietinha vendo um jogo, não é? E eu acho que até o sentido, né, de poder estar em um lugar, de estar num ambiente. Eu falo muito, quando eu vejo em um hotel, né, às vezes eu vou no hotel, os hotéis que eu frequento tem muitas famílias com muitas crianças. E é assim, você imagina um hotel que tenha piscina, que tenha atrações, que tenha uma série de coisas. E na hora do almoço eu preciso do celular. Pois é. Não é? Eu falo, meu Deus, mas não é possível que eu não seja tão interessante para poder ficar com minha criança, com meu filho, não é? Eu não sei aonde é que a gente se perde a tal ponto de... Vocês não acham? É muito curioso que eu tô lembrando aqui, né? Quando as meninas eram pequenas, que eu carregava mala, brinquedo, mamadeira, tudo junto, né? Só você? Não, nós dois, claro. Mas assim, hoje em dia você não vê muitos pais carregando brinquedos. Não vê. O livro fala claro, né? Isso. Brincar é o trabalho da criança. É o trabalho da Exatamente. criança. E a gente fica observando, né? Eu viajo muito, né? Porque vou de um colégio ao outro. E no avião, olha, a gente até assusta. Porque eu vi uma criança uma vez com um quebra-cabeça. E assim, pasmem. Ela estava sentada com a avó do lado e a mãe 2 bancos para frente. Super tranquila, e o jogo era um quebra-cabeça. E a avó ajudando, não é? A montar, né, na mesinha do avião. Então, eu acho que existem muitas maneiras. Agora, gente, se desde pequeno, não é, você vai educando de uma maneira, com certeza cada vez mais difícil será. Vocês não acham? Eu acho que a questão é a consciência mesmo. Eu acho que
É a consciência do pai e da mãe de dizer assim, caramba, eu tô indo pelo caminho mais curto. Eu entregando o celular e o tablet, eu tô indo pelo caminho mais curto. Em determinado momento, outro dia, conversando com um colega, eu perguntei para ele, você não acha que o tablet faz o lugar da TV? Faz. Mas a TV era um problema. Ela foi um problema em um determinado tempo. Só que não era uma dose tão... Cavalar, né? Isso. Exagerada. É o remédio e o veneno, né? Mas ainda acho que a TV trazia coisas que o tablet deixou de trazer. É que na televisão você assistia ao programa de desenho, mas tinha outras coisas. No tablet, a criança controla totalmente o tempo de cada coisa e ela não consegue ter mais a paciência de executar um processo como um todo. Então, aí vem. Né? E assim, o livro deixa muito claro, né? De novo, nós não somos especialistas, mas está meio categórico que não deve ser utilizados telas para crianças até 12 anos no mínimo, não pode ser usado, né? A criança tem que ter o exercício de brincar, que nem brincar é o trabalho da criança. Ela tem que aprender a se machucar até se expor, óbvio, com segurança, com monitorizado pelos pais, pelos professores, para onde quer, mas ela precisa aprender a cair, levantar, se frustrar, aprender a lidar com a frustração. Brincando, você ganha, você perde, né? A gente vê cada vez menos isso, o americano dizendo, e isso é nossa realidade aqui também. A gente não vê mais crianças na rua, hoje está mais perigoso, ou nos condomínios, assim, não ficam mais crianças brincando. Não ficam mesmo. nas suas casas, pode até ter amiguinhos, vizinhos, mas estão lá todos brincando numa tela, né? E isso os pais estão achando que estão super protegendo seus filhos e, na verdade, podem estar expondo eles a muitos problemas. Sim, falando de problema... Quer colocar alguma coisa? Não, é porque ele falou da superproteção, né? Que é o argumento dele para o uso das telas, né? Perfeito. Então, ele fala que é cada vez mais difícil encontrar as crianças, né? Como você falou, brincando nos condomínios, não é? E aí ela perde essa habilidade, né? Exato, ela não desenvolve essa habilidade de prever um risco. Eu posso cair, não posso. Você entende, Débora e Marcelo, que por isso que hoje a escola praticamente é um dos poucos lugares em que a criança, o adolescente, o jovem convive, não é? É o lugar, é aonde da socialização. Sim. Não é? Eu sempre falo assim que a família é o lugar onde se aprende, né? Os valores, né? E a escola é o lugar onde se aplica, né? Porque lá você vai fazer esse laboratório, essa prática de conviver, de estar numa sala de aula com coleguinhas diferentes, famílias diferentes, né? E hoje as pessoas elas não entendem que isso é muito importante, né? Porque é isso que vai desenvolver suas habilidades, né? Mesmo porque o que me ocorre, né? E também tudo baseado aqui. A criança dentro desse universo, onde ela domina o tempo que ela quer assistir, ela decide o que ela quer fazer, né? Então, assim, o centro sou eu. Ela passa a não ter noção, e não sou eu que estou dizendo, é o que a gente analisou, né? Ela não tem noção do respeito pelo próximo, de que o outro, na hora da brincadeira, do interagir, o amiguinho quer um brinquedo que ela não quer dividir, ela acha que só é o desejo dela que prevalece. Então, é uma série de coisas, de malefícios que isso está ocasionando e que é muito maior do que a gente imagina. Nós estávamos assistindo um vídeo até que complementando o livro, né? Eu não me lembro o nome agora da psicóloga que estava falando, mas ela disse o seguinte, que foi constatado problemas ortopédicos em relação à postura, o número de crianças com miopia aumentou assustadoramente, né? Então, são coisas que há anos atrás a miopia vinha
sei lá, após os 40 anos, 35 anos, sei lá, né? Não sei nem se eu tô falando uma besteira aqui, mas... Ou seja, o que a tela tem provocado nessa criança que ainda está em formação. Falando do aceleramento mental, distração para o aprendizado, repertório linguístico comprometido. E o que você disse, né? Do coleguinha, impaciência. Exatamente. Impaciência, né? Bom, é a geração TikTok, né? A geração TikTok, tudo tem que ser muito rápido. Não, gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não escuto mensagem WhatsApp com velocidade alterada. E as pessoas ficam nervosas comigo. Esses dias eu estava pondo para uma pessoa conhecida, ele falou assim, não dá para acelerar. Falou assim, não. Não, porque eu não quero entrar nessa ansiedade. Eu preciso trabalhar esse tempo, eu preciso esperar, eu preciso ter, né, essa paciência de escutar o outro, não é? E olha que eu recebo muitos áudios. Eu imagino. Não, aí eu fico assim, não, para mim Aí eu coloco, claro, não é? Se for de mãe, eu ponho lá e aí eu vou tomar um café. Porque... Chá. Não, é sério. Você sabe sério. que eu brinco às vezes com algumas amigas que eu gravo áudio e falo, olha, desculpa, mas já tá virando um podcast. Já tá vendo. Não vou nem falar de um amigo espanhol que eu tenho. Oh, meu Deus do céu. E aí, enfim, né? Quando a gente comenta sobre a superproteção, que os pais acham que o filho dentro de casa, ali no celular, está protegido e ele não precisa se preocupar. É um equívoco, né? Muito grande. Bom, você esteve e você escutou Gabriel Porfírio, Sim. que é aquele policial de crimes cibernéticos, né? E, assim, o mundo... Assustador, as informações. O mundo que as crianças, os adolescentes e os nossos jovens, eles têm acesso, não é? Através dos jogos, através de inúmeras plataformas, não é? Então, assim, e a gente às vezes pensa, né, que porque está lá quietinho, olhando uma tela, tá tudo bem, né? E a gente não sabe que, na verdade, pode ser, a gente não está generalizando também, né? Eu falo assim, porque, claro, aqui a nossa intenção não é... Eu sempre falo, parece que a gente é muito pessimista. Mas a gente está trabalhando dessa questão, não é? E eu acho que existem... Eu sempre brinco, o número de pessoas sadias, boas, é infinitamente maior, mas é o suficiente ter... Como nós somos um todo, não é? Nós somos um todo, precisa ter poucos... Não é? É como o corpo, né? Se um corpo, uma parte não está bem, o todo não funciona, Perfeito. Não é? E a gente vê assim, né? Eu estava acabando de vir e você olha no trânsito. O trânsito, se precisa 2 ou 3 pessoas que não têm a educação de trânsito, que não pensem no outro, para causar um caos. Né? Para causar um caos. E eu acho que esse é o nosso objetivo, né? De dizer assim... essa reflexão, né, a geração ansiosa, que esse livro, né, foi um boom do lançamento, ele é bem corajoso. Opa. Ele é bem corajoso. Algumas coisas que eu vi, como assim, você imagina, né? Qual a idade ideal para dar um celular para uma criança, um adolescente ou um jovem, né? Ele coloca a partir dos 13. Exatamente. A partir dos 13 anos, gente. Vamos lá. Quem que tem um filho com 8, 9, 10, 12? Aí a gente escuta o Gabriel Porfírio, ele fala assim, não, você pode dar o celular, sem internet. Isso. Que ele tem uma outra utilidade. Agora... Que é um telefone. Que é o telefone, não é? Agora... Ao mesmo tempo, não é? Trabalhar com a liberdade do... Eu queria pontuar a palestra do Gabriel, que foi muito interessante, muita coisa eu não sabia ali. E assim, não deixe seu filho pequeno
usar o celular, né? Isso já é meio óbvio, mas mesmo se ele estiver usando, que ele use na sua frente, que ele não fique isolado num quarto com o celular. Veja as informações do celular, não tenha vergonha de olhar com quem ele está conversando, né? Porque geralmente pessoas podem vir abusá-lo se fazendo de crianças e depois chantageando. Então é muito perigoso isso. Então eu acho que das maiores lições que ali se passou não deixe seu filho com o celular, e se tiver com o celular, que fique na tua frente e monitorize e olhe com quem seu filho está conversando. Porque a geração mimimi, né, que a gente tem vivido, e aí algumas psicólogas, não falando mal das psicólogas, mas enfim, a gente escuta muitas coisas. Estarei invadindo a privacidade do meu filho. Gente, são escolhas, né? Não é? Eu fico pensando, qual é o papel do pai e da mãe, gente? Pois é, eu falo assim, o adulto da relação, né? É complicado, porque eu acho que as pessoas confundem liberdade com poder fazer tudo, não é? Quando, na verdade, a liberdade é você optar por algo que seja bom para você, não é? Então, as pessoas confundem muito isso, a liberdade. Liberdade é você optar por algo que seja positivo para você e para o outro, não é? Quando alguém... isso é Santo Agostinho que fala, né? Quando alguém fala assim, eu sou livre para poder beber, para poder fumar. Não, você não é livre. Isso justamente porque você não é livre, é porque você se entrega, não é, a algo que você não consegue nem controlar. Então, isso não é liberdade. Perfeito. Não é? Eu acho muito bonito isso. Então, ser livre é ser responsável, não é? É poder optar, né, por algo que possa te fazer melhor, fazer crescer, para que você possa evoluir, né, para a sua evolução. Perfeito. Não é? Eu tenho aqui... Eu recebi uma pergunta. Não. Verdade. Você está brincando? Não. Recebi uma pergunta. É nossa primeira pergunta. Então, ele vai ficar muito feliz. Juan, agradecemos a sua participação. E ele disse o seguinte, ele questiona a gente, deixa eu puxar aqui, ó. Há quem defenda 0 tela para as crianças na primeira infância. Detalhe, o Juan, ele é pai de 3 crianças, a bebezinha tem 2 meses, o do meio tem, acho que 2 aninhos, e a mais velha, 5, 6 aninhos. Isso me parece radical, pois, por meio de vídeos, eu enxergo também aprendizado. Existe uma recomendação de tempo por idade para o uso de telas? Como é que a gente vai responder isso para o Juan, gente? Olha, isso teria que procurar um profissional, né? Mas eu acho que sobre a questão de uso de tela, a gente tem escutado muito que até os 2, 3 anos o ideal seria não 0, né? 0 tela, não é? Eu tenho escutado isso. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fui num casamento de uma pessoa muito querida minha, e a irmã dela, a criança tem 2 anos e não sabe o que é uma tela. E eu vou contar uma coisa para vocês. É uma criança adorável. Que gostoso. Adorável. É coincidência? Eu não saberia te dizer. Eu não saberia te dizer, mas a probabilidade de que isso ajude, porque se nós estamos falando aqui de ansiedade, se nós estamos falando aqui, não é, de miopia, de postura, então isso deve influenciar uma criança. Com certeza. Não é? E eu acho que... Isso que o senhor falou é interessante, porque cheguei a ler 2 artigos científicos citados no livro, que o uso de telas e como ele é utilizado ultimamente mexe com redes neuronais muito parecidas com a adição, com o vício, né? Então, essa forma de você sempre querer aquilo que te faz bem, aquilo que a procura daquela informação, a procura daquela imagem
ou ser adorado, ser curtido, leva a um vício que você não consegue sair dele. E aí tem estudos com universitários, aí não é criança, mas universitários, comparando universitários que usam muito celular, muita rede social, e fazendo exames de imagem, de ressonância, mostrando que as vias de ativação neuronais são muito parecidas dos pacientes de pessoas viciadas. Em drogas. Em então, assim, de fato causa vício, né? De fato causa vício. E essa questão na rede social, principalmente, de você ser curtido, de você ser adorado, de você... Que reação que eu vou causar? Essa reação é viciante. Essa reação a aceitação. viciante. Mas então, aí vai de encontro com aquilo que a gente começou a falar logo no início, né? De eu crio uma expectativa e se aquilo eu não atinjo, Bem, eu caio numa depressão e talvez isso justifique esse número de suicídios que o autor traga. Tem várias né? causas. Uma possível Sim, pode ser. Né? Débora, e você sabe que aqui, de acordo com o autor, Jonathan Haidt, ele coloca, né, como as redes sociais impactam a saúde mental. Né? E aí ele coloca as comparações sociais que prejudica, né? O bullying virtual, não é? A gente sabe que hoje, não é, por mais que a gente trabalhe com o adolescente, especialmente, né? Porque às vezes tem uma psicóloga que fala que a criança ela é perversa, né? No sentido assim, porque ela é inconsequente. A criança ela chega e fala, né? Nossa, você está gordo, nossa, você está cheirando mal, não é? Porque ela não tem essa consequência. Né? Por isso que a socialização vai fazendo com que ela, não é? Porque quando ela ofende o outro e o outro a ofende, ela, opa, eu sei o que é ser ofendido, né? Então vai criando isso. Então, mas a questão do bullying, né? É uma coisa muito séria, né? Muito séria e traz assim consequências fortes, né? A exposição de conteúdo que gera ansiedade, né? Que gera depressão, né? E aí entra no que você falou, né? Da autoestima. Exatamente. E aí da saúde mental. Sim. Né? Quando a gente fala dessa exposição de conteúdo que gera ansiedade e depressão, me ocorreu aqui também, a gente falou de meninas, né? Número de meninas, mas e os meninos que costumam jogar muito videogame, né? Então eles estão online jogando e aí essa ansiedade que gera de passar as etapas do videogame e ele conseguir pontuação maior do que do amigo. Gente, o que eu tô parando para pensar nesse momento? Nós estamos discutindo questões e malefícios que estão sendo levantados agora, né? Com a geração agora. Como é que serão esses jovens e essas crianças no futuro? Que adulto? Débora, que adulto que eles serão? Olha, eu convivo muito com os jovens. Você já reparou que os jovens... Quando eu peço um jovem, você já reparou que quando na missa um jovem vai fazer a leitura, como ele lê? Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, estamos aqui porque Jesus é uma coisa assustadora. E esses dias eu falei assim, gente, eu vou começar a dar aula de português, de leitura, para falar assim, você sabe o que é uma vírgula? Sabe o que é um ponto? Porque quando eu estudava português, a gente aprendia assim, não era? A gente aprendia assim, olha, a vírgula é uma pausa. O ponto você tem que respirar, não é? Perfeito. Mas como fica escutando o tempo inteiro aquela velocidade, aquela ansiedade, aquela coisa, junta com o nervosismo, não é? Então, às vezes, mesmo numa conversa, né, eu vejo, e eu vou falar para você, não é assim, eu tive a oportunidade de morar na Espanha, e eu dava aula, eu era catequista de crisma para uns adolescentes espanhóis. Aquilo era surreal, não é? E eu já estava há 3 anos, não é? E a velocidade com que eles falavam, e isso... A Espanha, no celular, já está quando eu fui para a Espanha,
Ninguém aqui no Brasil usava celular. Não é? Ninguém no Brasil. E eu cheguei lá já tinha, todo mundo tinha o seu celular. A primeira coisa que eu fiz na Espanha foi o quê? Comprar meu celular. E eu lembro dele bonitinho, era um pretinho assim. Claro que não tinha toda essa comunicação, WhatsApp, mas tinha o SMS. Eu gastava meus euros tudo porque tinha que carregar o celular, porque a gente ficava conectado, mandando mensagem, né, pelo SMS. E o senhor, assim, dá um exemplo de casa, assim. Eu acho que já dei esse exemplo no nosso podcast, assim. A gente ficou assistindo uma vez o The Crown. E as minhas filhas se simpatizaram com a Lady Di. E aí começou a contar a história dela, começou o novo relacionamento. E elas perceberam que elas já sabiam a história que não ia dar bem, né? Ela ia morrer. Pai, acelera. Não, filha, vamos assistir um capítulo depois do outro. Não, mas ela vai morrer, então acelera para ver como que ela vai morrer. Não, vamos com calma. Entra no Wikipedia para saber que data que foi. Não, filha, espera, que ano que foi que ela faleceu? Não, tá em 94, mas é 98, 97. Não, calma, assista um episódio de cada vez. E é muito acelerado, porque a informação está muito rápida. Exatamente. A informação está muito rápida e perde o processo, né? E perde a paciência de você curtir o processo. Então, mas é isso que eu tô, de fato, tô pensativa aqui, o que vem pela frente. Olha, você está pensativa com isso, eu estava pensativo no seguinte aspecto como diretor, né? Pois é. Você imagina toda essa geração dentro de uma sala de aula? Pois é. Você imagina, nós, graças a Deus, conseguimos assim conduzir de uma maneira magnífica, né? Os nossos colégios, a gente vê assim o respeito, não é? Eu acho que o fato, não é, de nós termos essa questão da espiritualidade, essa questão da pastoral, não é? Então assim ajuda muito, mas eu não vou dizer para você como que no mundo da educação pode estar com a geração desse jeito. Por isso que hoje, nesse sentido, os professores, né, depois da pandemia especialmente, têm impactados com esse novo adolescente, não é? Eu tive uma formação com os coordenadores e orientadores, eu passei um vídeo para eles, e é uma coisa muito interessante, um podcast também, né? E a pessoa que apresentava, ele falava assim: nós não queremos ser o que éramos antes da pandemia, mas também nós não sabemos o que nós somos e vamos ser. Então a gente está num limbo, não é? Num limbo em que a gente não sabe, usa ou não o celular, deixo ou não deixo, não é? Isso é uma coisa. E aí, se nós não tivermos claro o nosso propósito, que é a minha reflexão que eu faço nos colégios, eu falo assim, nós temos claro o nosso propósito, não é? Nós sabemos aonde nós queremos chegar, porque independente do que todo mundo diga, né? Independente do que a moda diga, não é? Independente, porque se nós não sabemos o que nós queremos ser, porque ninguém tem a resposta hoje, não é? As pessoas estão perdidas, né? Você vê, né, toda essa questão, não é, do celular, das telas, mas você vê as questões socioemocionais, você vê as questões familiares, não é? Nós estamos lidando com uma família diferente e a gente não pode perder. Nós sabemos o que nós queremos, né? São Paulo fala, né? São Paulo o apóstolo, né? O apóstolo. São Paulo o apóstolo. Tá? Sou Palmeiras. Tá? Então, São Paulo fala, né? Nós sabemos em quem nós pomos a nossa confiança, né? Eu acho que é muito por aí, né? Acho que as famílias, elas têm que entender, não é, que elas têm que saber aonde elas põem a confiança, né? E não é no celular, gente. Pois é. Não é no celular, não é numa tela, não é numa plataforma, não é? Eu acho que a gente volta para aquilo, né? Do simples, né?
do brinquedo, da natureza, do tempo, do desgastar-se, né? Do doar-se. Não é? Então é tudo isso. Eu fico preocupado em generalizar, mas não é generalizando, né? O livro fala da geração Z, né? De nascidos de 95 a 2010, se eu não me engano, né? Mas assim, não é que todos que nasceram nessa fase têm esse comportamento, mas existe um padrão que acho que vale a pena a gente ficar atento aos nossos filhos, né? Que parece que essa geração está cada vez menos procurando relações afetivas, porque não querem se frustrar, né? Também. É muito mais fácil você ter uma relação virtual e, não quero mais, eu bloqueio, eu excluo, do que ter uma frustração, ter uma decepção. Então. E isso é a geração que está se formando baseado nesses filtros que estão sendo feitos, né? Então, a gente não estou falando que todos, não generalizando, mas é um perfil que é descrito nesse livro, né? Então, mas aí é que tá. Quando eu falo sobre o futuro, eu fico pensando exatamente sobre isso. O perfil do comportamento desses jovens quando tiver que enfrentar o mercado, quando tiver que trabalhar. A gente ouve dizer que os jovens agora estão levando os pais para fazer entrevista de emprego junto. Olha, eu vou falar uma coisa para você, né? Saiu uma reportagem falando desta nova geração, né, e das dificuldades que as empresas estão tendo em poder contratar pessoas porque elas são totalmente descompromissadas. Exato. Né? Porque justamente é isso, elas não aceitam correções, né? Elas não aceitam autoridade. Né? Então, por isso que eu falo, nós estamos aí num limbo, né? Em que se nós não soubermos o que realmente, né, nós queremos e aonde nós devemos chegar, né? Porque nós precisamos fortalecer os profissionais. Perfeito. Não é? Você imagina, não é? Quantas situações eu me pego, não é? Eu me pego em que eu tenho que ter uma estabilidade emocional, né? Quantos os problemas quantas pessoas conversam comigo, não é? E eu falo muito que a vida é muito dinâmica, não é? As pessoas pensam, e é uma das características desses tempos, que é o prazer, né? Sentir prazer o tempo todo, não é? Quando, na verdade, o prazer não tem nada a ver com felicidade. Esses dias eu falei para um encontro com jovens, eu falei assim, gente, prazer e felicidade não tem nada a ver, porque o prazer ele é muito momentâneo, não é? A felicidade não é? Quando você fica feliz de receber, de saber que você é amado, que você é amada, né? Que você é querido, que você é protegido por esse amor, não super protegido, protegido, né? Porque esse é o nosso papel, né? Proteger para que quando ele possa ter, né, força, discernimento para caminhar, ele siga, e aí é ele que vai ter que conduzir. Né? Então, eu acho que a gente precisa realmente... Eu volto ao que eu estou insistindo aqui. Né? Nós temos que ter claro o que nós queremos e aonde nós vamos chegar. Sim. Né? Porque senão... E eu acho que cada vez mais é necessário esse diálogo com os pais. Diálogo. Né? Essa aproximação, né? Essa troca de ideias, porque nada é imposto, mas é reflexão, né? Sugerir a reflexão, de tentar pensar a médio e longo prazo e falar, veja, o que você de fato quer para o seu filho? Será que tá bacana desse jeito? E aqui estamos nós também nesse bolo, né? Para entender e enxergar esse filho no futuro, porque tudo que a gente quer, até outro dia o Padre Eduardo corrigiu a gente, né? Quando você disse que queria as meninas independentes. Tomei. Lembra disso? Lembra disso? Eu falei assim, o meu maior sonho é que elas sejam independentes. Isso. Aí o senhor falou, quem é independente, Não. Marcelo? Quem é independente, Marcelo? Né? Eu fico pensando, né? Quem que não precisa um do outro? Pois é, não é? Sim. Não é mas até para precisar um do outro, a gente precisa ter
essa maturidade, né? Esse desenvolvimento desse neocórtex, né? Chegar num determinado ponto onde eu consiga respeitar o próximo, onde eu consiga entender que há sim uma hierarquia que eu tenho que obedecer, que a vida tem leis que nós temos que seguir. No trânsito tem a lei que a gente tem que seguir, senão a gente bate o carro e morre. E às vezes é mais fácil não respeitar a lei, porém não é um risco para você. É um risco para todos. Sim. Não é? Porque quando você avança um farol, não é um risco para você. Pode ser que ninguém passe, mas pode ser que alguém passe. Sim. Não é? Sim. Isso eu acho fantástico essa coisa. Eu acho que assim, a salvação do mundo está na consciência de que nós somos um todo. E, infelizmente, nós vivemos em um tempo contrário, não é? Em que cada um quer olhar o seu próprio prazer, Mundinho, né? o seu próprio mundo. Se eu estiver bem e o outro não estiver tudo, né? Paciência. Gente, nós sempre estamos batendo na tecla, né? Não é generalizando. A grande maioria nós encontramos pessoas muito boas na caminhada, Sim. não é? Sim. E eu não estou falando, mas eu sempre digo e repito o exemplo: precisa de um doido para apertar um botão e soltar uma bomba atômica e acabar com o mundo. Né? Então quer dizer que a nossa luta não é por número, mas é por qualidade, né? Que a gente possa tentar ao máximo, né? Acho que isso só no céu, né? Mas quanto menos doido a gente tiver, melhor, eu né? acho assim, né? Que se cada um fizer o seu pouquinho né? Eu vou contar assim, que eu acho que, como eu disse no começo, a gente está dando muito valor à informação, que é importante a informação, mas uma informação sem tempero, uma informação crua. Informação com experiência é que faz você tomar uma decisão melhor. Né? E a experiência não está no celular, a experiência não está na internet, a experiência está no indivíduo. Está no indivíduo. Então, quantas vezes eu fui tomar uma decisão séria das nossas vidas, já estava decidido, padre. Mas eu fui falar com meu pai. Pai, será que vale a pena comprar esse carro? Será que vale a pena comprar esse apartamento? Já estava decidido, já tinha feito as contas. Mas, filho, pensa direito, olha certo. Será que está no momento? Não está? Muitas vezes eu concordei, muitas vezes, mas eu conversei. Pegar a experiência de uma pessoa que já passou por aquilo vai te ajudar a tomar uma decisão melhor. Então, assim, eu no meu entender, isso é difícil, porque eu também estou ficando experiente, vou dizer assim. Não estou falando na vida, com as minhas filhas, com o meu emprego, tem médicos mais jovens. E aí você tem que falar, olha, melhor por aqui, mas o artigo... mas o artigo não está dizendo várias entrelinhas que tem nessa tomada de decisão. Então é importante você ouvir a pessoa mais experiente. Não estou falando que você tem que concordar, mas levar essa discussão. Então, assim, não dá valor único e exclusivamente à informação nua e crua. Ela é importante, é um dado, mas você tem que conversar com alguém que já viveu aquela experiência, que possa enriquecer a sua decisão, as suas decisões. Que agora é uma geração também vislumbrada com o chat GPT, né? Que ele traz tudo pronto e mastigado, mas ali é só um banco de dados. É um banco de dados. Temos que aprender a usar a ferramenta, né? Sim, mas assim, é uma possibilidade, mas aquilo não é a resposta final. Então, o ser humano ainda eu acho que está muito acima, porque o chat GPT, ele é alimentado por quem? Pelo homem. Claro. Né? É muito complexo, né, o tema. Isso a gente está na ponta do iceberg. Porque assim, as coisas que a gente está vendo que vão vir, não é, de inteligência artificial, você imagina, não é, coisas que a gente via só em filmes, né? Quem que lembra daquele filme do Steven Spielberg, que é inteligência artificial, sim, não é? Sim. Ou seja, a gente está praticamente aquele dos robôs, Runner. Semana passada o nosso amigo Elon Musk apresentou vários robôs. Isso, né? você imagina. Agora você imagina, né? Como que vão ficar as relações, né?
é uma complexidade em que a gente precisa estar atento, né, para que como tirar o bom disso sem prejudicar, Sim. sem produzir doenças mentais, não é? Sem consequências que prejudiquem o ser humano, não é? E aí, com isso, obviamente que o Jonathan levanta uma série de questões e de problemas, mas ele traz também algumas indicações, sugestões para como esses pais devem fazer, né? Então, em relação ao uso das telas. Então, uma primeira delas, ele diz lá, limitar o tempo da tela. Então, até eu acho que vai de encontro com a pergunta né, que nós trouxemos. Isso mesmo, é isso que eu ia falar. Tem muitas coisas que para o nosso amigo responde, mas Sim. olha a audácia do Jonathan. Sim. Né? Tô íntimo dele. Do Jonathan. Né? Limitar o tempo da tela. Olha aqui. Sugere... O senhor quer ler? Por favor, por favor. Lê você. Olha que coisa. Sugere que os pais restringam o uso das telas, especialmente nas redes sociais, até que os filhos atinjam uma idade mais avançada, 16 anos, como o ensino médio. Jesus! Gente, você sabe que é uma coisa que muitas minhas amigas a gente fala, como é que você vai tirar, sendo que a interação, tudo que está acontecendo está dentro do celular. Você está tirando o seu filho daquela tribo. Então, como que seria isso? Mas né? será... Eu acho, Débora e Marcelo, não sei se vocês concordam comigo. Quando a gente lê um livro desse, quando a gente escuta, não é? Eu acho que a gente precisa tirar como uma fonte em que nos coloque no meio termo, não é? Eu acho que ele coloca um ponto, não é? Que aí, claro, cada um sabe o peso que consegue carregar, não é? Pode ser que dê certo, não é? Que você possa privar, limitar o uso de telas de seu filho, sua filha, até os 16 anos. Aí cada um é que tem que saber. Eu acho que as circunstâncias, o contexto, a cultura, não é? Eu acho que isso é muito... Só que eu acho que a gente tem como um parâmetro e que a gente possa chegar no meio termo, né? Eu acho que, para mim, por exemplo, né, eu falo que eu não sou pai, mas a gente é pai de não sei quantos mil crianças, sim, né? Sim. E eu falo assim, eu acho que o que soa no meu ouvido é reduzir o tempo de tela. Isso ressoa no meu coração. Então, como cada um entende isso? O que é possível na sua família? Você não acha? Né? Porque a gente não está aqui... quando eu vi isso, por isso que eu falei, ele é super... Radical aí. Né? Eu acho que, assim, quase que... a palavra não me sai agora, não seria radical, radical, mas eu acho muito corajoso, não é? Imagina uma pessoa falar isso para um monte de família, né? Claro que o dia que todo mundo começar a ter consequências muito sérias, talvez ele vai falar bem que ele falou, não é? Mas eu acho que existe um meio termo. Quando o senhor coloca, né, reduzir o tempo da tela, aumentar a qualidade de tempo dos pais com os filhos. Isso então, mesmo. O brincar junto, o contar histórias. Você sabe que nos nossos encontros de jovens, esses dias eu comentei, nós já éramos da vanguarda. Desde o tempo do Padre César, quando ele começou, e quando se iniciou os celulares, não é? Já nos encontros de jovens, os jovens deixavam o celular quando entravam, eram 3 dias, e só recebiam quando saíam. Eu ainda brinquei esses dias que eu nem tinha reparado isso. Eu falei, gente, nós somos da vanguarda. Por quê? Porque para você fazer uma experiência de convivência, de relacionamento, de interiorização, de espiritualidade, não dá para você fazer conectado. E eu vou falar uma coisa para o senhor. Tem um estudo aqui também que cita isso. Né? Que é um estudo que, assim, fizeram um estudo com, de novo, universitários sobre foco, atenção. Um grupo de estudantes com o celular na mesa. Isso. Um grupo de estudantes com o celular na bolsa. E um grupo de estudantes com o celular num outro cômodo. O nível de atenção do grupo que o celular estava distante deles
foi muito maior do que estava o celular na mesa. Sim, isso comprovado cientificamente. Claro. Porque, de fato, você te prende. Tá aqui, porque você não está 100%. Tá puxando, né? Parece que tá puxando. Você não está ali. 100% no focado. Não, escutou um barulhinho, É. você já desconecta, né? Ai, será que é Será que é fulano? urgente? Será que é Exatamente. É complicado. Quando eu saio com os meninos, né? A gente sai muito com os jovens, depois dos encontros, não é? A gente sempre fala, ó, montinho, aí a gente coloca um celular em cima do outro. Para poder até mesmo dificultar, não é? Difícil, hein? É difícil, mas é tão bom a interação. Com certeza. Né? Se eu vejo, eu peço. Né? É o pai, né? Sim, eu sou o pai. sim, Né? sim. Então eu falo, olha, vamos fazer montinho. E às vezes, a grande maioria das vezes, depois que se faz isso, você vê que outras vezes nem precisa ser feito. Né? Já vira meio como automático. Já vira uma coisa, né? Natural. Não é? Ótimo. Mas isso é uma coisa. Então, e a outra, então, que eu acabei de dizer, né? De fomentar a brincadeira, o brincar livre, né? Isso. Então, os pais darem mais essa atenção, né? De desenvolver, de tirar foto, sei lá, quebra-cabeça, como o senhor comentou. Não, existem muitas tanta coisas, coisa, não é, né? gente? Então, é separar um tempinho dele e dizer, eu vou dar Deixa atenção claro que a pro meu criança filho. nasce pronta para ser moldada, assim. Ela não depende do celular, ela não nasceu dependendo do celular. Você que ajuda ela a se tornar dependente dele, né? A questão que ele põe aqui, que eu acho que é muito importante, e nessa eu vou me colocar, porque eu preciso melhorar, de evitar a superproteção. Né? A superproteção aqui de achar que o filho está protegido porque está no celular. No ambiente. No meu caso, não é só o celular, é umas outras coisas, mas eu preciso rever isso também. Porque ele está frágil ali nas redes sociais. Né? Haja vista a palestra do Gabriel. Né? Priorizar o sono e a saúde física. Gente, isso é para todos, né? Ah, sim. Não é para todos. Aliás, para nós que estamos mais experientes, esses dias eu tomo uma coisa natural, não é? Que eu adoro, para dar uma despertada. E uma fisioterapeuta me falou assim, por que o senhor toma isso? Eu falei assim, porque eu não... Assim, os malefícios de energético é claríssimo, não é? Mas existem coisas aí com cafeína, com colágeno, que são muito mais naturais e te ajudam, né? Mas ela fez uma reflexão que eu achei interessante. Ela falou, por que o senhor não dorme o suficiente que aí o senhor não precisa? Porque você que... Né, desculpa, eu sei que você não gosta, né? Depois eu quero te fazer uma pergunta. Médico é desse gênero. Você é médico, né? Então, mas fala assim, queira ou não, acelera o coração, não é? É menos nocivo, mas acaba acelerando, né? Sim. E ela falou assim, por que você não dorme o suficiente? Porque aí você não precisa de nada. E é isso... Agora, gente, entre os jovens é uma coisa que já é normal desde sempre, né? Porque vocês não saíam e não ficavam até altas horas... Né? Altas horas para nós era 1h da manhã, né? Hoje, 1h da manhã, você está saindo. Não é? E aí, no outro dia... É uma bagunça, destruído, não é? Destruído. E essas consequências a gente vê claríssimo, né? Claríssimo. Então, para criança que fica escondido ali no celular a madrugada toda... Isso mesmo. Né? Ele não tá na balada, ele tá dentro de casa, a mãe acha que tá protegido, mas tá ali, ó. E eu vou falar uma coisa para você, Débora, e para você, Marcelo. Eu tenho muitos jovens que eu conheço e que conversam comigo e que precisam depois... tomar remédios para poder regular o sono. Então você imagina, cada vez mais frequente. Cada vez mais frequente, assim, entre adultos eu não vou nem falar, porque se você fica, né, forçando o corpo, em algum momento o seu corpo vai dizer o quê? Não, eu não quero dormir, não é? E aí é complicado, né? Eu acho que assim a quantidade de medicação que eu vejo pessoas tomando porque não conseguem ter um bom sono, não é consequência de
da saúde, né? Da saúde, do estilo de vida, né? Mas isso entre os jovens, isso é muito grave. E né? aí, o que acontece Qual que é o aqui? nosso ritual para dormir? Nosso- Todo mundo tira sarro de sim. mim. É muito engraçado. Todo mundo tira sarro de mim. 9 horas da noite, eu apago a luz da casa inteira. Ah, olha, o roteador. Apago a luz da... Não, não é a luz só. É só a luz, é. Só a luz. Aí ela fala, não, é meio beleçal, né? É belecice, Né, fala- eu brinco. Mas aí o que você porque- faz? Você desliga a chave? Não, Não, Ah, apaga luz, mesmo. luz. Sala, Apaga. tudo, fica tudo Não, só no escurinho. Você é Só- meio Padre José. Ah. Quando ele queria que o povo fosse embora da igreja, ele começava a desligar. 1, 2, 3. Aí todo mundo entendia. Aí- Entendi. aí Então ele faz eu isso, desligo. só fica a luz da TV e o volume Já quase baixo. zero. Geralmente eu boto um documentário para dar sono. Já põe um assunto que não interessa a Com ninguém. umas ilhamas, umas montanhas, assim. Entendeu? Pra começar a desacelerar. É. Às Pois vezes eu vou te consigo- falar que existe um estudo que para poder dormir tem que desativar a tela 1 hora antes, eu acho. Exatamente. É. 1 hora Mas você antes. sabe Tem que em gente casa- que fala É. que dorme vendo televisão, né? Eu não Olha, consigo, não. Tela, claridade, né? Você, por exemplo, quando você toma aquela Melatonina. melatonina, né? Para que ela faça um efeito, não pode ter uma luz, né? Não é assim? Mas assim, geralmente dá certo. Dá né? certo, não. Uma Por delas- isso a gente está falando a regra. Mas É, então, não. mas É. você vê, é um costume É. desde que as meninas são Eu pequeninas. acredito. Sabe? Mas ótimo, Por quê, né? Aí eu vou fazer uma confissão aqui. Confesse. Como mãe de gêmeas, eu sempre fui Débora, sempre fui uma pessoa que priorizei muito o meu sono. O meu sono sempre foi muito importante para eu me revigorar. De manhã eu funciono muito bem, então eu tenho que dormir muito bem. E eu grávida de gêmeas, eu falava assim com a barriga: meninas, olha, a mamãe vai ter que dormir. Por favor, sejam boazinhas. Durmam também. Dormir é importante, tal. Então, elas, desde pequenininhas, nós tivemos muita sorte, né, Mar? Nunca tivemos problema. De Tivemos gêmeos, né? muita sorte, porque Deus elas... abençoe. Amém. Nunca tivemos Porque problema. elas nunca deram trabalho para dormir. Mas temos, de fato, esse ritual. Não, mas me parece bem. Você vê que a regra, né, não existe uma Sim. receita, Ah, né? sim, sim. Ou seja, o importante é que cada um descubra o seu caminho. É, exatamente. Não é? É. Mas, E enfim, aí, enfim, né, Padre Eduardo, agora falando a questão que eu acho que é a preocupação central de tudo que a gente conversou até agora. O senhor como diretor de escola, né? O senhor que está aí, o pai de todos, que está de olho em todo mundo, que observa os alunos e que vê, às vezes, um que está com um comportamento um pouquinho diferente, tudo mais, né? Tem essa preocupação constante. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Talvez o senhor não tenha essa resposta, mas vale aqui a pensarmos juntos, né? vamos aqui. Não, a questão é, como será que fica o papel da escola, né, em relação... Será que é ser radical e, de fato, é proibido? Por que estou perguntando isso? Semana passada saiu uma matéria que as escolas da Inglaterra estão proibindo em definitivo o celular, né? Então, a partir do ano que vem, parece, não vai poder mesmo e tal. Então... Como que a gente pensa a questão da escola em relação a isso? Débora, eu vou falar uma coisa para você a partir da nossa experiência, né? A discussão do celular entre nós, ela tem começado desde o princípio desse ano, né? Desde o princípio desse ano. Nós temos no Mendel e nas outras escolas, cada uma de uma maneira. Eu realmente agora não consigo me lembrar das regras que se criam, né? E claro, os pequenos, a gente já é uma norma, né? De não ter o uso. Você não tem no pátio entre os pequenos celular. Isso que é legal na escola, né? E entre os adolescentes, eles têm o momento adequado, né? O momento adequado. Então, existe algum período em que eles possam usar. E entre os maiores, a gente vai sempre pensando que quanto maior a responsabilidade, o que às vezes não corresponde, não é? Mas assim, já faz muito tempo, cada uma das nossas escolas tem pensado
de uma maneira. E em agosto, nós conversamos muito seriamente sobre isso. Não é? E isso aqui não é... Porque agora está na moda. Né? Então, vamos ver. Se você imagina, se o Estado, né, nos impor essa regra, bom, facilita. Sim. Né? Facilita. Mas nós temos feito essa reflexão. Em um dos colégios já existe um lugar onde os alunos colocam seus celulares. Os coordenadores não param de ver e-mails, porque a gente fica entre a linha, né, daquilo que da necessidade, né, porque, queira ou não, é o que você falou. Hoje o celular ele tem a utilidade dele de comunicação com as famílias, ela é muito grande. Né? Os pais se sentem seguros, não é, quando o seu filho tem um celular. Às vezes, num passeio, quando a gente fala, olha, não vai levar o celular, os pais ficam preocupados. Né? Graças a Deus, a grande maioria confia na nossa escola e entendem que existe uma pessoa que vai se comunicar com ela. Não é? Mas, assim... Eu acho que cada vez mais nós temos que estar atentos a todos esses sinais e nós temos que encontrar um caminho em desintoxicar, não é? Eu acho que é essa palavra, desintoxicar. Sim. E não é possível que nós não estejamos aos sinais dos tempos. Você acabou de falar, né? Não sei se você... Isso já vai fazer mais de um ano. Se eu não estiver enganado, a Finlândia, que era, né, assim, o grande arauto da educação, né, das novidades e tal, eu acho que foi o primeiro lugar que foi tirando, entrou e depois saiu da questão do uso de livros digitais, não é? Então, aí mas isso já tem tempo, hein? Se eu não estiver enganado, tem mais de um ano. Não é? E aí você vai vendo, não é, as consequências, né, de tudo isso. Né? E eu não vou falar assim, até mesmo, só que a escola sozinha, ela não... Quem nós somos? Somos um parceiro das famílias. Perfeito. Somos um parceiro. Ou seja, nós podemos... Eu sempre falo para uma família, olha, o seu filho vai estar conosco por um tempo. Com você a vida toda, não é? Então, às vezes a gente tem algumas questões com algum aluno, alguma aluna, mas a gente consegue trabalhar por um tempo. Agora, para a vida toda e que vai reverberar para todos, é com a família. Né? Agora, eu fico muito atento a isso. Né? Esses dias, num colégio, eu estava andando no pátio e eu vi uma criança, ela estava sozinha com um tablet. Aí eu chamei a coordenadora, mostrei lá na câmera e falei, olha... e eles estavam fazendo um trabalho. Aí eu falei assim, né, mas é aquela coisa, não é? Está fazendo um trabalho, né? no intervalo, quando é o momento de estar... E adolescente, né? Já tem um perfil tímido. Então, a gente tem que estar atento, não é? Porque às vezes a gente ressalta algumas coisas, né? Se uma criança já é tímida, se uma criança já não tem tanta comunicação, então isso vai ressaltar, não é? E a gente tem que fazer todo o contrário, né? Tentar de maneira leve, de maneira mais tranquila, fazer com que ele possa ter essa convivência. Mas é uma questão, e com certeza, no ano que vem, em todas as unidades, a gente está pensando... eu não sei como ainda vai ser isso, não é? Mas que a gente precisa pensar sobre esse assunto é muito... É um assunto que tem muita coisa ainda para ser discutida, né? E quando a gente... eu acho assim, nós ainda sempre procuramos pensar com antecedência, não é? E tomar uma decisão, não é algo que pode ser de uma hora para outra, né? Tem que ser fruto de um pensamento, de um diálogo, até mesmo com os alunos e as famílias, para que a gente todo mundo possa perceber que o melhor para todos, né, é isso, né? Perfeito. Aquilo que nós encontrarmos como solução.
Perfeito. É por isso que aqui a gente está levantando essa questão realmente para dialogar e refletir a respeito, né? E se você quiser ter a sua opinião, leia o livro, né? Vale a melhor pena, coisa, A indicação, vale a pena. né? A Vale a indicação pena. do livro hoje, A Geração Ansiosa. Geração Ansiosa de Jonathan Haidt, porque realmente chama muita atenção. Amanhã nós vamos ter uma palestra no Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima com uma psicóloga falando sobre telas e saúde mental. E eu fiz questão de... não vai ser retransmitido lá, mas para aqui, para São Paulo. Né? Já está sendo divulgado. Então, nós temos... Semana passada nós trouxemos Temos o Gabriel Porfírio. Não é? No nosso trabalho socioemocional temos trazido assim, profissionais para poder falar. Por quê? Será que... Acho que todo mundo está entendendo que a gente está preocupado, né? Pois é, né? Existe algum indício Não é? aqui, ó. Então, vamos lá. Isso aí. Como diz uma amiga minha, o cavalo arriado na porta, não perca, né? Né? Então, acho que a gente tem que aproveitar esses momentos. É isso aí. Quer fazer mais alguma colocação, Marcos? Não, acho que é importante a leitura mesmo e buscar a sua Eu acho que a gente interpretação. conseguiu, o Padre Eduardo concorda, que a gente conseguiu levantar alguns aspectos importantes aqui. Eu acho que a gente... É inesgotável, não dá pra atender imagina, tudo, a gente né? poderia ficar aqui, né, a noite toda e as pessoas que estão aqui trabalhando conosco iam nos matar, Né? né? Mas assim, para dizer assim, isso aqui é a ponta, não é? E esse é o nosso objetivo, né? Nós não queremos esgotar essa discussão, né? Exatamente. E aqui não se trata de que é palavra de Deus, né? É a nossa reflexão, é a nossa boa vontade em poder. Eu acho que um Podituto Sayá nasceu com esse objetivo, né? De que nós possamos trazer alguns temas que eu acho que entre as famílias deveria-se haver uma discussão. O grupo de WhatsApp deveria ser assim. Pelo menos o meu grupo, os meus grupos de WhatsApp, não é para poder ficar mandando um recadinho ou alguma coisa, não. Eu, com os coordenadores, com os orientadores, com os professores, eu mando coisas interessantes, reflexões, né? E a gente precisa fazer isso. E quem sabe até marcar um café, né? No ano que vem eu estou querendo criar um café com padre. Que legal, que legal. Mas vamos lá, né? Vamos com calma. Não é? Para que a gente possa ter... Só por Deus. É só por Deus, né? Porque eu acho que nós precisamos abrir espaços de discussão. Porque nós sabemos aonde nós queremos chegar e o nosso propósito. Mas a resposta ela está sendo construída. Não é? Perfeito, maravilhoso. É isso por hoje, Ué, será? eu acho que já tá bom, não é, mas dá um Débora? gostinho de quero mais, adorei, foi Pelo muito menos bom, pra nós, né? Não é? Eu acho que foi incrível. Obrigado, Né? Débora. Então, assim, a gente, para encerrar, a gente agradece, né, que esse seja um primeiro de muitos episódios gostosos para a gente trazer sempre assunto muito importante para as famílias, proporcionando essa reflexão e esse diálogo sempre. Perfeito. Né? Agradecer ao padre pelo convite. Imagina, eu agradeço a você, Marcela, você, Débora, Imagina. que eu sei a correria de vocês. Gente, gente trabalhadora que está aqui, né? Não é porque não tem o que fazer, né? Não, de jeito Não é? nenhum. E Mas as a gente pessoas tá... que estão aqui muito nos obrigado. ajudando, Com né? certeza, Vocês não estão equipe vendo maravilhosa. eles, né? Uma equipe que montou aqui essa Nossa. estrutura para nós aqui na sede, não é? Eu acho tem uma coisinha para nós terminarmos, né? Não, sim, Não é? posso fazer essa leitura? Por favor. Então por vamos favor. lá, né? A gente gostaria de finalizar com uma reflexão aqui, que é o seguinte, é um trechinho aqui de Mateus, que fala o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Efésios também. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Eu acho que dessa forma a gente encerra, né, de uma forma... Perfeito. E é aquela coisa, né? Como que uma carga pode ser leve, né? Como que uma carga pode ser levadeira, né?
é a carga do amor, não é? Que é Sim. aquilo tudo que nós falamos, não é? É poder saber que somos responsáveis, não é? Por pessoas que Deus nos depositou, né? Vocês como pais sabem isso, eu, não é, como alguém que trabalha na educação, e todos nós que trabalhamos com educação, a gente sabe que Deus depositou famílias e alunos e crianças, adolescentes, jovens, e nós temos esse compromisso, né? Nós fizemos 40 anos do Mendel, Sim. não é? Uhum. Nossa Senhora de Fátima fez 60 e o São José vai fazer 65. Olha. É o primogênito, né? O São José. E eu falava, não é? Assim, quando a gente vê os nossos alunos, quando a gente vê as famílias, né? Eu estava vindo para cá e vendo cada pai, não é? Cada avô, cada avó buscando o seu filho, o amor, né? Gente, é fácil sair de casa, é fácil pegar o trânsito, é fácil manter uma criança numa escola como a nossa, não é? Isso é pesado? Não é Com pesado. amor. O amor é que faz isso ser leve, não é? Perfeito. Então que Deus nos abençoe na nossa missão, não Isso é? aí, Amém. amém. Maravilha! Muito bem.